Relacione as corporações de ofício com o comércio ligado aos senhorios. Vocês já aprenderam que lá durante o período feudal existiam algumas formas de se utilizar as terras, conhecidas como corporações de ofício. E as corporações de ofício eram organizações de artesãos criadas para controlar a produção e o preço dos produtos. Os artesãos conseguiam os artigos para a produção manufatureira, como lã, couro, ferro, entre outros, por meio da compra do excedente dos senhorios. E foi com esse comércio que a produção artesanal passou a ganhar importância. Todavia, para que as mesmas pudessem ser utilizadas, as pessoas tinham que pagar impostos abusivos para eles, visto que detinham todo o poder e influência. A pergunta número 2 fala o seguinte: cite 2 fatores que fizeram com que o comércio se intensificasse a partir do século XI. Bem, uma das maiores inovações do processo de relação entre as pessoas durante o século XI compreendeu a implantação de moedas, a comercialização dos produtos excedentes dos senhorios e o acesso pelos comerciantes europeus, possibilitado pelas cruzadas e as rotas de comércio que eram dominadas por muçulmanos. Além disso, a criação das cidades e o repovoamento de outras estimularam o comércio, pois aumentaram muito a quantidade de consumidores e a demanda por produtos. Pergunta número 3. Como podemos associar o crescimento do comércio com o surgimento de novas cidades? A ampliação do comércio, em função da implantação das moedas, favoreceu as trocas de mercadorias locais, o que proporcionou a criação de novas cidades. E esses novos locais passaram a oferecer segurança aos habitantes e comerciantes, gerando um acúmulo de capital e favorecendo a criação das primeiras cidades. Pergunta número 4. Por que a circulação de moedas aumentou durante a Baixa Idade Média? A Baixa Idade Média é tida como o período mais recente da Idade Média, potencializado por um comércio mais intenso. Com o aumento do comércio pelo mar Mediterrâneo, ouro e prata vindos do Oriente foram aproveitados para a confecção de moedas, e houve estímulo dos reis para criar moedas próprias nos seus reinos. Pergunta número 5. Cite 2 fatores que expliquem a fome sofrida pela população europeia no século XIV. O século XIV foi caracterizado por um período extremamente difícil para a população europeia, principalmente por conta das condições climáticas rigorosas. Nesse sentido, passou-se a observar invernos bem rigorosos e tempestades que arrasaram as colheitas, reduzindo dessa forma drasticamente os alimentos e levando muitas pessoas à fome. E como consequência houveram as fugas e também as revoltas dos servos, diminuindo assim a produção em muitas propriedades. Pergunta número 6. Explique por que a nobreza feudal perdeu força na Baixa Idade Média. Uma das principais características do final da Idade Média compreendeu a perda de força da nobreza feudal. A nobreza feudal perdeu terras e não conseguiu manter as relações de sucerania e vassalagem pela concessão do feudo, perdendo apoio militar. Os nobres também sofreram com a diminuição da produção de alimentos, com as guerras e a diminuição do número de servos. Por fim, a burguesia apoiava a centralização do poder nas mãos dos reis, porque queria acabar com as taxas cobradas pelos senhores ao comércio. Pergunta número 7. Quais eram as principais ocupações da maioria das mulheres na Idade Média? As mulheres desempenhavam papéis bastante inferiorizados aos homens, na maior parte da Idade Média, em virtude do patriarcado. As mulheres destinavam-se sempre a papéis relacionados a atividades domésticas, como cozinhar, cuidar das crianças e, em algumas vezes, atividades religiosas. Qual a relação entre a burguesia e as cidades? A classe social burguesa foi uma das primeiras que possibilitou a formação das primeiras cidades. As cidades medievais, também chamadas de burgos, eram cercadas por muralhas, e como o típico habitante das cidades eram os comerciantes, eles foram apelidados de burgueses ou burguesia. Por que a seguinte frase é falsa?
As feiras medievais eram pequenos mercados instalados nas aldeias dos camponeses. Essa afirmação é falsa porque as feiras medievais, uma cultura bastante típica da burguesia da Idade Média, e eram organizadas nos cruzamentos das rotas de comércio, permanecendo cerca de 4 semanas em cada cidade. Por que o mar Mediterrâneo foi importante para o comércio na Baixa Idade Média? O mar Mediterrâneo ele compreendeu um grande avanço para a maior parte da população burguesa durante a Idade Média, e ele voltou a ser o centro do comércio na Baixa Idade Média, com destaque para as cidades de Veneza e Gênova, porque por ali passavam várias rotas de comércio. É isso, pessoal. Eu espero que com essas respostas vocês consigam aprender de maneira mais fácil o conteúdo de história. E me conta aí nos comentários quantas você acertou. Um abraço e aguardo vocês no próximo vídeo.